Eu já queria de primeira mão aqui dizer aos amados irmãos para preparar esse texto para mim. Lucas capítulo 10, versículo 20. Nas palavras do Senhor agora, eu já vou ler esse texto, tá? Nós vamos identificar exatamente a pedido dele, pela palavra dele, aonde se registra pelas escrituras sagradas que Deus realmente ele tenha o levantamento, conhecimento daqueles que realmente são salvos. Isso é muito explícito pelas escrituras, está muito bem divulgado e vai ser trabalhado com todos vocês hoje aqui. Esse propósito de que o Senhor ele tenha, de que o próprio Deus e o próprio Cristo tenham um livro específico que registra-se ali aqueles que ele já confirma e testemunha que se salvaram por uma experiência redentiva. E a palavra de Deus ela é muito explícita nessa informação, e o pastor eu vou trabalhar com os irmãos hoje aqui sobre o livro da vida, tá? Essa expressão livro da vida, ou propriamente dito, essa referência o livro de Deus, irmãos, como diz aqui, eu já falei aqui, a pauta tem que ser tratada, não é a gente que sugestiona, não é nós que decidimos o que tem que ser dito, falado, ensinado ou pregado. Isso parte do autor da salvação, o que essa igreja tem que escutar, ouvir, aprender, crer e viver, tá? Então aquilo que eu vou pregar hoje aqui é pauta dele para essa igreja ou para todos aqueles que queiram se salvar. Então o livro da vida ou até mesmo o livro de Deus, a referência disso, segundo as escrituras sagradas, ela existe, essa expressão é usada e eu vou tentar compreender com você aqui. No Antigo Testamento já havia ali um costume entre os judeus de que fosse registrado, desde o momento em que Deus aliançou esse povo a Abraão, que fosse registrado um livro de genealogias nacionais. Isso está lá em Salmos 69, verso 28, Êxodo 32, verso 32, ali já a referência do que Deus havia pedido também. Em Neemias 7:5, Neemias 12:12 e Salmos 87, verso 6. Então não era um costume ou cultura do povo judeu registrar, né, o livro das famílias, ou a existência das famílias judaicas. Isso foi um pedido de Deus a Israel, e o objetivo realmente era registrar famílias ou genealogias dessa nação. Biblicamente falando, só vai conseguir um leitor das escrituras sagradas entender o motivo disso quando Jesus ele vem. Daí quando o messianismo se cumpre em Cristo, fica claro pela palavra do Senhor e pela atividade dele que o propósito desse livro ter sido escrito, né, por milênios, esse livro de genealogias, é porque Deus procurava exatamente registrar um ramo ou ramos históricos, aonde Deus na verdade deixaria claro que foi o caminho que ele percorreu para trazer o Cristo, para trazer o Messias, como já diziam também os profetas. O objetivo desse livro de genealogias era que Deus realmente deixasse ali claro, distinto, destacado, de quem seriam, de qual seria esta família ou essa tribo que o Messias viria. E isso é trabalhado no messianismo que Cristo cumpriu. Não é meu propósito com você hoje aqui trabalhar, mas em compensação é importante eu dizer para vocês que desde o início Deus ele se prontificava, por intermédio de seus atos, registrar tudo aquilo que ele pediu e tudo aquilo que ele realizava. E está aqui um dos detalhes importantes que o pastor eu tenho que comentar com os irmãos, que aquele que haveria de vir, ele ia ter uma trajetória histórica, uma nação específica, uma família específica, ou uma genealogia específica da qual Deus queria deixar destacado antes que se cumprisse. De tribos e famílias que eram piedosas, que eram fiéis, que não se corromperam aos demais em Israel, ou dentro dessa nação. Isso está muito em evidência no Antigo Testamento. Aí já no Novo Testamento, a palavra livro, ou livro de Deus, ele tem um outro sentido, um outro objetivo, uma outra referência. No Antigo Testamento eu já disse, o registro era histórico. Aqui no Novo Testamento o objetivo é enfatizar em quem
em qual indivíduo especificamente o messianismo de Cristo se cumpriu, a salvação dele se concretizou. Então, pelo Filho, ou pela vida do Filho, Deus ele passa a se prontificar então a registrar todos aqueles que foram alcançados por Jesus, e a salvação é certa e está testemunhada e está confirmada. Uma coisa interessante do que eu vou falar aqui para os irmãos é que este livro, ou este registro, ou esses registros de pessoas a qual Jesus atesta e certifica que o messianismo dele e a ação redentiva dele se cumpriu, não está em poder da igreja e de nenhum administrador aqui. Como vocês mesmos leram, esse conteúdo está no céu. E quem administra agora esse registro é o próprio Deus. Mas isso está sendo dito, está sendo falado por ele, pelo próprio Salvador, que existe. O hábito também está ali. Ou seja, essa prática de querer exatamente escrever, registrar tudo o que acontece aqui, nesse processo de salvação e redenção, está anunciado pelo próprio Cristo que Deus tem essa atividade, e isso nesse momento inclusive está em operância. Mas não para isso, para descrever uma genealogia piedosa. Agora, para registrar quem são estas pessoas que compõem o corpo de Cristo, o corpo salvo, a igreja fiel, a igreja concreta, a igreja que ele virá buscar, que ele virá arrebatar para levar para o seu reino. Nenhum de nós aqui tem acesso, mas ele mesmo reconheceu que isso existe e é praticado no céu. Há uma coisa importante no que eu estou falando aqui para os irmãos, porque é muito cultural, faz parte do hábito das igrejas e das instituições, querer criar um currículo para cada um de seus membros. Eu venho de uma igreja que é onde era normal e comum para eles colocarem no quadro de aviso, destacado, todos os nomes dos membros que eram colaboradores da igreja fiel, membros reconhecidos. Notem vocês que essas igrejas que têm por costume, alguns chegaram até ao besterol de criar um mural de eternização, que todos aqueles que contribuíssem para a construção daquele templo iam ter os seus nomes escritos naquele mural, ou seja, eles iam ser eternizados. Isso é uma prática pagã, isso é uma prática helenista, tá? Mas em compensação, não entrando hoje na questão da corrupção da igreja, nota-se o quê? Que toda essa gerência e essa administração da igreja com os seus membros, de querer oficializá-los, reconhecê-los como alguma coisa importante aqui, ela não tem valor nenhum, só administrativo. E por quê? Porque o livro do registro que vai prevalecer e identificar quem são essas pessoas que realmente vão desfrutar de uma eternidade com Cristo e com Deus, esse livro não está aqui, está na mão dele, daquele que morreu pela causa. Por isso é dito o livro da vida do Cordeiro. Depois eu vou explicar isso aí. Então é tudo aparente aqui. Eu costumo dizer que a igreja aqui na terra, ela é provisória, a verdadeira vai subir. Tudo aqui é provisório, tudo aqui é remoto, não pode ser singular. Tudo aqui é aparente, porque existem aqueles que são e tem aqueles que não são. Então eu aprendi na minha vida como pastor e como teólogo o seguinte: olha, não interfira no processo de reconhecimento de quem é ou quem não é, porque você não tem poder para isso. Só prega, ensina, mantenha a conduta, disciplina e administre bem na igreja que ele te colocou. Mas não queira dizer aquele é, aquele não é, aquele isso, porque você não tem esse poder. Tanto que você pode entrar aqui agora na igreja e olhar para os quadros de aviso aqui dessa igreja e você não vai conseguir encontrar nome de ninguém, a não ser daqueles que são responsáveis para cumprir alguma tarefa
Porque a igreja não tem poder de legitimar filhos para Deus e levar ao céu alguém aqui. Esse poder constituído pertence a Cristo. É uma prerrogativa exclusiva dele. Cabe só à igreja na terra isso que nós estamos fazendo aqui: conhecer bem e dominar bem os aspectos disso. Quem é esse Deus, quem é esse Salvador e o que nós precisamos obedecer para se salvar. Que muitos de vocês estão em falta e não têm o que precisa. Porque é feio a usurpação desse direito constituído a Cristo, de dizer quem é quem vai e quem fica, quem é e quem não é. Eu não sei se vocês vêm de igreja assim, mas eu nasci em uma assim, que a igreja reconhecia, que ela registrava, que ela gerava esse currículo, e tudo isso está desmontado pelas escrituras, porque o livro é de Deus. O livro do registro está na mão dele. E é isso que nós tememos aqui, que a gente venha descobrir a verdade quando não tem mais tempo. A verdade de quem somos, do que realmente somos nesse cenário redentivo. Se viemos ou não a se salvar, mas pela boca dele, pelo julgamento dele, não pelas aparências, e nem pelo currículo ou pela presença dentro de igreja, que é uma coisa que muita gente valoriza. Eu tenho 30 anos de igreja, eu tenho 40 anos de igreja, mas não tem o nome dele escrito no livro lá. E sequer Deus sabe quem ele é. E ele vai saber disso. E o pior, vai saber disso numa hora que não dá mais para se salvar. Vai saber disso da boca de Deus, porque da boca da igreja do pastor dele, ele não escutou. Ele só ouviu lorota. Você é, creia. Você é, creia. Você vai, creia. É mais psicologia religiosa do que esta realidade. Deus é o administrador do acontecimento e do julgamento de quem está ou não registrado nesse livro. Eu fui claro? Amém, Jesus, ou não? Então, não se preocupe com o que os outros pensam de você, acham de você, com o que os outros falam de você, porque isso não tem poder nenhum no cenário do teu julgamento. Isso não tem poder nenhum e efeito nenhum, né? No processo final da tua alma e da minha alma. Mas tema isso, a palavra. Tema isso que Jesus pregou. Tenha temor disso, do que saiu da boca dele, porque essa é a verdade que nós temos que crer. Então, deixando claro que o objetivo desse livro na mão de Deus, o livro da vida do Cordeiro, da vida do Filho dele, é atestar e confirmar aqueles que foram alcançados por Cristo, porque quem não estiver escrito nesse livro ou não for encontrado ali, ele não pode ser salvado. Testemunha que ele está separado de Deus e condenado. E eu vou explicar tudo isso. Por que o nome de pessoas não estão escritos nesse livro e a de outras estão? Eu vou explicar tudo isso com 5 critérios aqui. Mas é importante dizer, esse livro e a existência dele objetiva uma atividade de Deus de querer registrar todo o acontecimento da vida do Filho dele, especificamente na vida pessoal de cada um que se influenciou com essa fé. Todo esse registro está lá: o nível de aproveitamento, a concepção, o envolvimento, o comprometimento, a fidelidade e até mesmo a ausência desses fatores essenciais e elementares que um homem deve cumprir para se salvar. Deus, ele é controlador e administrador de tudo que está acontecendo agora, desde o momento em que o Filho desceu aqui para cumprir salvação. Ele não está deixando passar nada, com o olhar voltado para cada um de nós e para todos que algum dia na sua vida já entraram dentro de uma igreja como essa que prega o Evangelho. Para deixar claro para todos nós aqui, quem está à frente desse trabalho não são homens, não são pessoas capacitadas, é Ele,
Não há nenhuma possibilidade de que ele erre aqui, de que ele venha se equivocar aqui, em algum nome que ele escreveu, ou que ele faltou e deixou de escrever, porque ele tem conhecimento total e controle total do que está acontecendo em torno do Calvário e do evento que o filho dele inaugurou. Fui claro aqui? Se tivesse esse livro na mão do pastor da igreja, ou na mão da igreja, eu ia desconfiar, porque a igreja, a igreja apóstata, ela tem um critério de admissão de membros diferente disso que eu vou pregar hoje. Eles admitem membros com base em classe, em potencial, em nível intelectual, com base em poder aquisitivo. Vocês sabem do que eu estou falando aqui. E o mandar muita gente que não presta lá para o céu, que para a igreja dele tem valor, que no evangelho não tem relação nenhuma, mas que a igreja está totalmente intrometida nos negócios que não são feitos ali. Então esse critério de admissão de membros, de tornar uma pessoa membro ou participante da igreja, ele é completamente contraditório. Mas não é meu propósito com você identificar aqui esse sistema. Mas aqueles que vêm de igreja já sabem do que eu estou falando aqui. É mais para gerar número, é mais para gerar riqueza, é mais para gerar crescimento institucional, aparelhamento da igreja, etc, etc, etc. Já no que diz respeito a esse livro que está na mão de Deus, que corresponde e se apoia no evento do filho dele, ali não há possibilidade nenhuma de que exista fraude, de que exista corrupção ou contradição no critério de admissão ou registro. Se ele escrever, é porque ele sabe. Se não está escrito, é porque não é mesmo. Ele não falha, ele não erra, ele não tem equívoco no julgamento desse Deus. O equívoco está aqui, ó, entre os homens, tá? Mas lá o pecado não entra, senhores. A contradição não entra. Deus é santo e justo demais para errar, para falhar, em qualquer hipótese. Isso é uma coisa importante que eu tenho que dizer antes de tudo que eu vou falar aqui. Você foi aceito pela igreja, você foi aceito pela instituição, o pastor te ama, todo mundo gosta de você. Mas isso não é suficiente para você se salvar. Porque pelo que eu entendo das escrituras, você tem que ser conhecido no céu e não na terra.